Ela tá saindo de paz. Ela tá saindo de paz, sabe por quê? É porque só é a gordinha, porque ela... como se os gordinhos fossem bonitos. Tem tanta gente que deixa de casar com uma magrinha pra casar com um gordinho, com uma gordinha. Mas o negócio aqui, eu tô rindo assim, mas o que eu vou falar era pra não estar chorando, sabe o quê? Eu, eu passei por um momento difícil aqui mesmo em Aparecida de Goiânia. Não, na verdade, a gente morava em Bela Vista, Goiás. Aí minha mãe adoeceu, a gente trouxe ela aqui para Aparecida arrumou uma ambulância em Bela Vista, Goiás, trouxe ela para Aparecida de Goiânia. Aí ela ficou aqui no São Silvestre, aqui, ó. E aí, em seguida, minha irmã passou mal para dar luz também, porque ela estava grávida. Também nós levamos ela para lá. Ela ficou internada uns 2 dias, e eles deram alta para ela perdendo sangue. E nisso eles falaram que minha mãe não ia ter mais cura, ia liberar minha mãe para minha mãe morrer em casa. E eu tive que sair com a minha irmã. Minha irmã, a gente não tinha dinheiro para pagar nem ônibus, ainda mais um táxi. Eu não vou ficar falando que eu tinha dinheiro, que eu não tinha mesmo, não. Eu tinha 4 filhos não tinha, e minha pensão não tinha saído ainda. Daí, minha irmã saiu perdendo sangue, eles deram o Hospital São Silvestre aqui de Aparecida de Goiânia, deu alta para minha irmã, perdendo sangue para dar luz, Tanto é que ela acabou ficando doente e morreu por causa disso. O Hospital São Silvestre aqui, ó. São Silvestre. Deram alta para minha irmã, perdendo sangue para dar luz. E logo em seguida eles deram alta para minha mãe também. A minha mãe, ela saiu, eles falaram que a minha mãe não ia durar muito tempo mais, que minha mãe era diabética e estava na fase final, deram alta para minha mãe. Aí então, e com isso, a gente sem dinheiro, sem nada, eu e essa irmã minha perdendo sangue, nós descemos lá na assistência social para pedir uma ambulância para levar minha mãe para Bela Vista. Aí eu falei para minha irmã, olha, você entra dentro da ambulância e vai com minha mãe. E a gente vai atrás. Eu estava com 4 filhos aqui. Aonde eu ia, eu carregava meus 4 filhos. E eu estava com 4 filhos, o de maior tinha 12 para 14 anos só. Aí a gente não tinha dinheiro para nada. Como? Não estava trabalhando? Ninguém trabalhava. Meus filhos pequenos. Naquela época eles não empregavam de menor. Aí minha irmã foi, eu falei, onde chega lá, você vai direto para o hospital. E ela foi com a minha mãe na ambulância, as duas doentes. Minha mãe desenganada e minha irmã perdendo sangue para dar luz. Aí chegou lá, ela foi para o Hospital Cristo Redentor, lá em Bela Vista de Goiás, aqueles médicos cachorro, safado, malandro de Bela Vista de Goiás, tem até sapatão lá. Que ódio que eu tenho daquela doutora Nilda, que começou a gritar. Eu pedi para ela atender minha irmã, porque eu não podia ir no mesmo dia. Eu fui do outro dia, quando eu cheguei no outro dia, cheguei lá, falei, você vai para o hospital, Eliane? Ela falou, eu fui, mas eles mandaram eu voltar. Então eles fizeram a mesma coisa que o hospital que São Silvestre fez com minha irmã. O Hospital Cristo Redentor de Bela Vista de Goiás fez a mesma coisa que São Silvestre aqui de Aparecida de Goiânia fez. Deu alta para minha irmã perdendo sangue. Aí eu cheguei, peguei minha irmã e fui lá e comecei a falar alto lá com eles, falar o beabá para eles lá. Eles falaram que minha irmã não estava em estado grave. A doutora Nilda, um sapatão que tem lá, uma médica do sapatão que tem lá, começou a alterar comigo lá. E aí eu falei, e aí, doutor? A doutora Nilda já pulou fora aqui de fazer o parto da minha irmã. Você vai deixar minha irmã morrer, doutor Jean? Aí o doutor Jean
pegou, foi olhar minha irmã, falou, realmente só tem razão, tá passando, passou da hora já. E já correu e já fez o parto. E meu sobrinho já nasceu doente. E com isso a gente foi sofrendo com esse menino. Tratou com ele em Bela Vista, Goiás, nada. Aí eu fui embora para Trindade, tratou em Trindade, nada. Aí eu peguei, eu não tinha como acompanhar minha irmã para São Paulo. Eu não tinha como acompanhar minha mãe para São Paulo, minha irmã. Aí e com isso minha mãe morreu, né? Minha mãe morreu, faleceu. Perdi minha mãezinha querida. E a minha irmã ficou com o menino magrinho, magrinho, magrinho. Eu fiquei 16 dias em cima da minha mãe, cuidando da minha mãe eu não sabia que se passava lá pra dentro, não, nem lá pra dentro não entrava, que eu não saía de perto da minha mãe. E minha irmã não tinha juízo, estava dormindo com ela, mas o namorado dela em cima do meu sobrinho, doente. Aí eu dei uns gritos lá com eles lá e falei, pega esse menino, vai levar para o hospital, levou para o hospital. Mas os médicos de lá não deram, não conseguiram curar meu sobrinho. Aí eu pedi para minha irmã ir para São Paulo. Falei, só você achar uma solução só em São Paulo. Eu não tinha dinheiro para acompanhá-la, então eu dei o dinheiro para ela e sozinha. Ela foi com um menino doente, segurando o menino doente. Ela tinha apneia de sono e ela dormia dentro do ônibus e deixava o menino rolar, cair sem querer. É claro que era sem querer, né? Minha irmã também era uma ótima mãe. E daí minha irmã, que mora em São Paulo, eu não sei se posso falar o nome dela, mas eu falo Salcione. Ela pegou meu sobrinho, levou para um hospital lá e o doutor me falou que falou, olha dona, falou para minha irmã, olha dona, eu vou falar para a senhora uma coisa aqui, eu quero que a senhora não fale nada para ninguém, porque senão eu vou ser caçado. Eu posso falar isso, que eu não vou falar o nome dele, né, que eu nem sei o nome dele, que eu não conheci. Ele falou para minha irmã, se alguém souber que eu falei isso para a senhora, eu vou ser caçado, mas esse menino está com doença de macaco, então a senhora pega ele, a senhora pega e traz capim gordura para ele dormir em cima do capim de gordura que está com doença de macaco. Aí tá, a minha irmã providenciou, arrumou o capim macaco, que já tinha feito de tudo, no menino não sarava. Aí eles arrumaram o colchãozinho com em pouco tempo o menino ficou bom. Hoje ele é um homem lindo, lindo, lindaço e trabalhador, esforçado e inteligente, fala português corretamente. E só que ele não tem uma coisa, né? Ele não para em São Paulo nem aqui em Goiânia. Ele fica para lá e para cá. Quando ele vem para cá, o pessoal acha ruim ele vir. E quando ele vai, eu choro. Bom, com isso, minha irmã ficou doente, que deu problema na hora do parto. O menino ficou doente, minha irmã também doente. Aí o menino ficou bom e minha irmã muito mal. Mal, mal, mal. Então, ela veio aqui para Goiânia, eu levei ela nesse mesmo hospital São Silvestre que deixou ela passar mal, deu alta para ela, né, perdendo sangue. Aí eles mesmos desenganaram a minha irmã. Eles iniciaram a morte da minha irmã e eles desenganaram a minha irmã para mim, sendo que ela já tinha vindo de São Paulo desenganada, mas só que eu acho que ela não sabia, né? Eu mesmo não falei para ela, o doutor me chamou particular e me falou, ela disse, a sua irmã não tem mais nem um ano de vida, não. Mas só que ela ela durou 9 meses, 9 meses. Aí eu corria com essa menina para o hospital cedo, meio-dia de tarde,
E eu ficava desesperada, cercando carro, pelo amor de Deus, leva minha irmã para o hospital. Aí chegava lá, ela melhorava, dava alta, a gente vinha de volta para casa e ela passava mal de novo. E assim foi indo 9 meses. Por fim, a gente tinha até acostumado com essa situação. Por fim, até ela ria, sabe? Ela ria, a gente, que ela tomava Lasik, o Lasik ele fazia ela fazer xixi do Hospital Uga aqui, de Setor Belo do Vico, até em Goiânia. De Goiânia já mandava para outro hospital, encaminhando ela sem parar, assim, a gente nessa vida. E eu falava pro doutor, deixa eu dormir aqui com minha irmã. Não, não pode ficar acompanhante. Tá bom, então deixa eu dormir aqui na recepção, porque eu não tenho como chegar na minha casa. É porque o ônibus, naquela época, o ônibus de Goiânia, o, o ônibus de Goiânia vinha até aqui em Aparecida de Goiânia, tinha que pegar um outro ônibus para me chegar na minha casa, que era perto do Tangará, eram uns 8 quilômetros daqui do ponto do centro de Aparecida. Então, aqui no centro de Aparecida, aí o médico falava que não podia não. Então, deixa eu dormir na recepção também não. Aqui dentro não pode. Aí, para mim não ficar na porta do hospital, pro malandro me pegar lá, eu vim embora. Chegava aqui, eu já tinha perdido o ônibus, que às vezes chegava aqui até 1 hora da manhã, já tinha perdido o ônibus que me dava acesso à minha casa, ele me levava até a minha casa. E aí eu dormia no cemitério, que o cemitério passou a ser meu grande amigo, meu grande aliado e meu grande protetor. O cemitério fica aqui, entrando em Aparecida, ele atravessa uma rua, já entra no centro de Aparecida. E para lá, indo para lá, a primeira rua dá acesso a São Paulo, a essa cidade toda aí, Santo André e Pirassununga e essas cidades aí. Então, eu fiquei dormindo com minha irmã quase 9 meses. Minha irmã internada e eu no cemitério esperando o dia amanhecer para os malas não me pegar. Eu passava muito medo mais na rua do que no cemitério. Eu não tinha medo de dormir junto com os mortos. Mortos. Eu sabia que os mortos não iam me fazer nada. E os vivos, sim. E eu tinha muito medo. Aí, assim por diante, foi até minha irmã partir. Minha irmã partiu com 25 anos. Ia fazer 25 anos no outro dia. E minha irmã era linda demais mesmo. E eu fiquei desesperada, eu estava almoçando, eu tinha comprado um lote, tinha furado feito uma cisterna, colocado padrão, coloquei energia lá fiz uma barraca de lona e coloquei coloquei energia, né, nessa barraca de lona. E aí minha irmã gritou lá de longe, minha irmã: a Ângela morreu, a Eliane morreu. Eu tinha acabado de fazer comida no tempo, porque a gente estava organizando uma barraca e tudo mais. Que a gente mudou, não tinha condições de muita coisa. Aí consegui comprar a cruzeta, a caixa d'água, consegui furar a cisterna e consegui essas coisas, né? E as barracas a gente passou para dentro. Aí a minha irmã chegou gritando: ai, a Eliane morreu, bem de longe, meu Deus. Eu sei demais. Falei: o que você está falando? A Eliane morreu. Eu estava comendo. Eu tinha acabado de fazer almoço, estava comendo. Aí eu peguei a panela e bati assim na madeira, assim que a panela afundou todinho. Saí, comecei a gritar, correndo lá pro pasto. Gritar. Aí eu pensei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Não adianta nada eu gritar e correr no meio do mato. Eu vou voltar. Aí, quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, o doutor me falou, a senhora é mãe dela, né? Eu falei: não, sua irmã. Ela: não, ela falou que a mãe dela, ela mora com a mãe dela. Eu falei: não, ela é minha irmã. Ela falou que tem um filho. Eu falei: tem sim.
Aí ela falou, pois é, ela falou que ela é sua filha. Ela chamou por você o dia todo de mãe, 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 vem, mãe. Aí eu perguntei pra ela falou, não, é Rosângela, é minha mãe. E pede pra minha mãe cuidar do meu filho, pede minha mãe cuidar do meu filho. Ah, foi difícil. E minha família que me perdoa eu contar essa história, me perdoa. Mas eu conto, eu vou contar porque muita gente não sabe do que eu passei, né? É porque, e ela assistiu os Mamonas ainda, acredita? Ela falava, nossa, os Mamonas morreu, assistiu os Mamonas o dia todinho assistindo os Mamonas. E é engraçado que o caixão dela foi igualzinho dos Mamonas. Aquele caixão bem caro, mas não foi comprado. Foi o pessoal de Trindade, de Aparecida aqui, é que comprou o caixão pra gente, pra sepultá-la. Nossa, mas era linda demais. E era calma demais, eu mais ela, nós nunca discutimos, nunca discutimos. Ela era igual minha filha, no jeito que eu comprava material para meus filhos estudar, eu comprava para ela na mesma escola que eu colocava meus filhos para estudar, eu colocava ela, que eles tinham quase a mesma idade, minha irmã caçula com meus filhos mais velhos. E eu chorei demais, cara, mas eu choro até hoje, mas não tem o que fazer, né? Se tivesse algo para fazer, a gente faria, mas infelizmente tudo está nas mãos de Deus. E Deus sabe o que faz, nós não podemos questionar o que Deus faz. Não importa o que seja. Não questione as coisas de Deus, não questione. O que Ele fizer, fica quieto, fica calado e aceita, simplesmente aceita. Nós não sabemos de nada dos mistérios dele. Ele sabe tudo sobre nós, mas nós não sabemos nada dele. Minha irmã partiu. Então, eu contei a história para vocês, que eu queria mesmo contar lá no cemitério, mas acabou que eu não pude ir lá, porque nós ficamos sem carro, nós vendemos o carro aqui, e eu tenho problema de respiração, como vocês sabem, vocês viram meu vídeo aí, eu tenho problema de respiração, não consigo andar até lá, também não vou gastar dinheiro de Uber para mim no cemitério fazer um vídeo, né, com Uber, gastar dinheiro com Uber. Aí eu fiz o vídeo aqui mesmo, falando sobre minha irmã, ela chamava Eliane de Oliveira Carvalho, e eu completava 25 anos no outro dia. É muito linda, muito dócil, muito meiga, direita, trabalhadora não era, porque ela não conseguia fazer nada. Eu que dava o quarto todinho dela arrumado, a cama, a comida no prato e a água na mão. Porque não tinha condições da minha irmã trabalhar daquele jeito. Porque graças a Deus, Deus me deu entendimento. Porque eu poderia dizer, não, essa menina é uma vagabunda, essa mulher é uma vagabunda, não, mas também o doutor tinha me dito aqui, né, que ela não ia durar mais nem nem um ano mais. Mas ela durou 9 meses. 9 meses. Foi o hospital São Silvestre, que é de Aparecida de Goiânia, que a responsabilidade partiu de lá. Não importa que eles escutam ou que faça, que me processe, sabe o quê? Ou me coloque na cadeia. Eles já estão até doidos, tá o pai e o filho lá, dois médicos. Tá até perigoso ser atendido ali no São Silvestre. É porque tá o pai e tá o filho doido, os dois médicos. O pai aposentou porque tá com problema na mente. E o filho não dá conta, tem que chamar o pai que tá fraco da cabeça para poder ajudar ele. Fazer parto, fazer cirurgia. Tá difícil, perigoso. Se foi difícil, minha irmã morreu. Minha irmã morreu a responsabilidade deles. Não tô nem que eles processem. Eu que devia processar o hospital.
Mas tem os laudos tudinho, se precisar ainda, eles mexerem comigo o processo, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui. Mas foi o Hospital São Silvestre. É culpa do Hospital São Silvestre. São Silvestre, que é parecida de Goiânia. Então eu perdi minha irmã. Perdi minha irmã. Foi difícil, doeu. E continua doendo. E só isso é a história que eu queria contar. Eu ia contar no cemitério. No cemitério que eu dormia quase toda noite. Que os médicos de maldade não deixavam, eu explicava que eu não tinha como chegar na minha casa e eu corria risco de vida, mas os médicos não deixavam eu dormir no hospital para lá. Os médicos colocavam eu para fora do hospital e fechavam o hospital. E eu tinha que vir sem saber o que poderia acontecer comigo. Não sei o que ia acontecer comigo. Já vinha triste porque tinha deixado minha irmã lá e vinha sem saber o que poderia acontecer comigo. Mas eu fiquei nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus estou até hoje. Minha irmã partiu com Deus. E fazer o que, né? Deus sabe o que faz. Fica com Deus, boa noite. E desculpa. Às vezes eu alterei aqui, mas é porque a gente volta. Eu voltei do hospital, mandar minha irmã embora perdendo sangue. Chega em outro hospital, eles cometem a mesma irresponsabilidade do doutor Jean de Bela Vista, Goiás, lá do Hospital Cristo Redentor. E também a doutora Nilda, né? A doutora Nilda chegou a gritar comigo, que eu pedi para ela, minha irmã vai morrer, ela tá desde anteontem perdendo sangue, minha irmã vai morrer. E ela me maltratando, a doutora Nilda, lá do Hospital São Cristo Redentor de Bela Vista, Goiás. E eu falei, aí, doutor Jean, vai deixar minha irmã morrer? Aí é que ele veio atender minha irmã. Mas a minha irmã já tinha passado da hora do parto, já. Já tinha passado da hora, já não adiantava mais, não. Já fez o parto, mas depois eles ficaram picando meu sobrinho com a agulha grossa. E eu ficava com revoltada, e eu pulava lá o balcão, tomava a agulha deles e jogava fora, porque meu sobrinho gritava demais e às vezes até desmaiava. Nossa, eu passei uma vida difícil. Difícil, não difícil, triste. Mas, cara, não é tudo que me dá raiva, não. Mas desse eu tenho raiva. E o Hospital São Silvestre, que é a Aparecida de Goiânia, e o Hospital de Bela Vista de Goiás, que o doutor Anilton, doutor Jean, doutor Marilda, doutor Jean. Aqui foi o doutor Emanuel, João Emanuel. Mandou minha irmã embora perdendo sangue. Então, minha irmã ficou quase 3 dias perdendo sangue. Por isso que deu esse problema nela. Boa noite. Desculpa, obrigada, viu? Dorme com Deus todo mundo e ora por mim. Às vezes me levanta uma mágoa assim, mas eu sei que eu não posso fazer isso. Boa noite.